E aí, pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade e a gente vai ler lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, quando o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Só aqui tá bom. A Bíblia, ela condena a ansiedade excessiva. Porque uma ansiedade moderada, de certa maneira, ela é boa. É bom nos preocuparmos com o futuro de forma moderada. Essa preocupação nos leva a querer ter uma melhor aposentadoria, nos leva a desejar uma casa própria para quando nós chegarmos na velhice, na melhor idade, como alguns dizem, nós não precisarmos aí pagar aluguel, investir na educação dos nossos filhos, para que nossos filhos cresçam e estejam posicionados na vida. Então essa ansiedade moderada, ela é muito boa. O que a Bíblia condena é essa ansiedade que extrapola, é esta preocupação excessiva com o futuro. E esses versículos que nós lemos aqui, essas palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, nos trazem três grandes ensinamentos. O primeiro grande ensinamento que esses versos que nós lemos traz para nós acerca da ansiedade é: primeiro ensinamento, não devemos desperdiçar nossa vida por causa das preocupações com o futuro. Comer, beber, vestir são nossas preocupações com o futuro dentro desse contexto que nós lemos. Sim ou não? O tempo todo nós estamos preocupados, ansiosos com essas coisas. E Jesus Cristo está dizendo para nós nesse versículo que a vida é mais importante do que as nossas preocupações com o futuro. E em muitos casos, o amanhã tem roubado o nosso prazer de viver hoje. Muitas pessoas passam por isso e quem sabe você até conhece. Aquelas pessoas que só vivem emburradas, chateadas com a vida, porque desejam algo hoje e não conseguem. E começam a colocar no seu coração: olha, amanhã, quando eu conseguir a minha casa própria, quando eu conseguir a minha casa própria, eu serei plenamente realizado, realizada, eu encontrarei a minha felicidade. Quando eu tiver o carro que eu tanto almejo, eu vou colocar minha família dentro do carro, vou sair, vou passear, mas enquanto o carro não vem, eu não saio para canto nenhum. Ficam projetando a sua felicidade com realizações futuras. Isso, de certa maneira, não é bom. Quantas pessoas dizem, o dia que eu tiver esse salário, eu chegar neste patamar, quando eu chegar neste patamar, eu serei a pessoa realizada, plena, extremamente feliz. E isso não é errado, correr atrás dessas coisas. Agora, e quando isso não acontece no nosso tempo? Como nós ficamos? Como nós vivemos hoje, quando nós projetamos coisas para ter no nosso futuro e de repente essas coisas não começam a acontecer ou não chegam no nosso tempo? Nós deixamos de viver o hoje por causa das nossas realizações futuras que tanto almejamos. Aquilo que a gente tanto coloca no nosso coração e de repente não acontece, tem roubado o nosso prazer de viver nos dias de hoje, porque muitas vezes é isso que a ansiedade faz conosco. A gente fica olhando tanto para o amanhã, que nós deixamos de gozar a vida hoje. Quando Jesus Cristo, ele mesmo diz
que essas preocupações excessivas com o amanhã, elas são muito inferiores à vida. Nós não podemos perder o prazer de viver por causa do amanhã. Comece a viver hoje. A palavra de Deus diz e nos informa e fala acerca de uma personagem chamada Ana. Com certeza você já ouviu falar sobre Ana. O que ela mais desejava era o quê? Um filho. E Ana fazia essa projeção para o futuro. Ela olhava para o amanhã e sonhava, sim, em ter um filho nos seus braços. Qual a mãe que deseja ter um filho e não fica, talvez, chateada, aborrecida por conta dessas coisas? Sim, até pode, sim, ficar chateada. Mas essas coisas não podem nos dominar. E Ana, ela não conseguia perceber o quanto ela era abençoada no seu presente. Ela queria um filho. E se você pegar a Bíblia para ler lá em 1 Samuel, nos primeiros capítulos do livro, você vê uma mulher aborrecida, chateada, sem prazer de viver. E ela não conseguia perceber o quanto ela era abençoada hoje, no seu tempo presente. Por quê? Porque ficava projetando a sua felicidade para o amanhã. Isso é um erro que a gente comete. E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos adverte com relação a isso. Viver o hoje é mais importante do que as nossas preocupações com o amanhã. E que nós possamos colocar isso em prática. Em nenhum momento eu estou dizendo que nós não podemos fazer projeções para o futuro. Eu não estou querendo dizer isso. É bom ter planos, é bom ter projetos, mas entenda uma coisa, não permita que as tuas projeções do futuro, para o futuro, roube a tua alegria e o teu prazer de viver hoje. Quantas pessoas colocam no coração, o dia que eu tiver esse emprego, o dia que eu tiver esse emprego eu serei muito feliz. O dia que eu passar num concurso público, eu serei uma pessoa completamente realizada, vou ter o salário dos meus sonhos. Isso não é errado. O problema é que quando essas coisas não acontecem, nós deixamos de viver o presente. Ficamos como Ana, pelos cantos, reclamando da vida, sem perceber o quanto nós somos abençoados. O próprio marido de Ana diz para ela: Ana, eu sei que você não tem filho, eu estou parafraseando aqui, mas eu não te sou melhor do que 10 filhos, Ana, por causa de uma projeção no futuro. E isso começou a entrar no coração de Ana. Ela começou a condicionar sua felicidade ao amanhã. Ana, ela não conseguia perceber o quanto era abençoada e só vivia aborrecida pelos cantos. Não permita que isso aconteça com a tua vida. O segundo grande ensinamento que Jesus Cristo traz para nós acerca da ansiedade, nesses versículos que nós lemos, a ansiedade em demasia adoece o corpo. Eu falei para você que as nossas preocupações com beber, comer, com vestir, as nossas ansiedades, a nossa preocupação excessiva com o futuro, ela é muito prejudicial. E nesse versículo que nós lemos, em Mateus capítulo 6, 25, Jesus Cristo fala que, além da vida, o nosso corpo é mais importante do que estas coisas. E quantas pessoas têm adoecido por causa da ansiedade? A preocupação é tão grande que ela não consegue desligar a sua mente. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do seu tempo, ali no Oriente. Era um homem extremamente próspero. Se você tiver a curiosidade de saber o que Jó possuía, vá lá em Jó capítulo 1, verso 3. Você vai ver o quanto este homem era rico. E nós sabemos que houve um diálogo entre Deus e o diabo nas regiões celestes, quando o diabo diz para o Senhor: claro que ele te teme, claro que ele te obedece. O Senhor o protege, o Senhor o cerca de tudo quanto é lado. Estou encurtando aqui a história.
Eu sei que você conhece. E Deus fala para Satanás, vai lá, pode tocar, tira tudo dele, só deixa ele vivo. O resto você pode tocar. Jó permaneceu em vida, perdeu seus bens, perdeu os seus filhos, ficou ali com a sua esposa, perdeu a sua saúde. Mas algo que me chama atenção é lá em Jó, capítulo 3, verso 25, quando ele diz o seguinte, depois que ele perdeu todas as coisas, Jó ele faz a seguinte observação conversando com os seus amigos. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Isso me leva a concluir algo bem interessante. Porque Jó, eu disse para você que era um homem rico, era um homem próspero, mas enquanto estava nesse patamar, Jó não parava de se preocupar com o amanhã. Tendo muito dinheiro, Jó não desligava a sua mente. Vamos trazer Jó para os dias de hoje? É como se Jó hoje estivesse lá em Dubai, nos hotéis 5 estrelas, onde a torneira é de ouro, que talvez juntando tudo que eu tenha hoje eu não consiga nem comprar essa torneira. Jó estava ali desfrutando do bom e do melhor, trazendo Jó para os dias de hoje. Desfrutando do bom e do melhor, né, numa cama macia, numa piscina talvez de águas termais, águas quentes, ali com a família, podendo gozar a vida plenamente com todo o dinheiro que ele tinha, mas ao mesmo tempo a mente dele não desligava, porque trazendo para os dias de hoje era como se ele estivesse pensando, caramba, hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui com muito dinheiro, hoje eu estou aqui com os meus filhos, hoje eu estou aqui desfrutando com a minha esposa, eu estou aqui com a minha família, mas e se amanhã eu perder todas essas coisas? Olha o que a ansiedade faz com as nossas vidas. Às vezes a pessoa coloca no coração, o dia que eu for muito rico, eu vou ter paz na minha vida. Jó não tinha. Dinheiro é muito bom. Como eu gosto de dinheiro, eu só não ponho meu coração no dinheiro. Dinheiro é muito bom, mas é um engano dizer que ele vai trazer paz para as nossas vidas. Ele pode trazer conforto para o corpo, mas paz ele não vai trazer. E quando eu começo a olhar para esse personagem chamado Jó, eu começo a perceber que Jó ele não possuía uma mente sadia, uma mente sã. Porque apesar de estar num patamar financeiramente falando muito excelente, a mente dele só pensava em desgraça. E por que ele só pensava em desgraça? Porque ele começava a olhar muito para o amanhã. E mais uma vez, a ansiedade não permitia que este homem desfrutasse a sua vida hoje. Ah, mas ele poderia ter do bom e do melhor. Sim, poderia ter do bom e do melhor. Mas eu não conheço uma pessoa que só fica pensando em desgraça que tenha paz e que seja feliz. Desliga a tua mente um pouquinho do amanhã. Comece a viver o que você precisa viver hoje. Comece a agradecer aquilo que você tem hoje. É para esquecer o amanhã? É para não fazer planejamento nenhum, pastor? Eu não estou dizendo isso. Faça o teu planejamento. Com certeza Deus ele vai te abençoar se você levar a sério e se dedicar naquilo que você colocou no teu coração. Mas não deixa que essas coisas roubem a tua alegria nos dias de hoje. Não deixe que essas coisas contaminem a tua mente a ponto de você não ter paz e sossego na tua vida. E deixa eu falar para você, por mais que você realize aquilo tanto que você quer, quando você conquistar, vai ter outra coisa que você vai querer. E parece que isso é um ciclo vicioso. Nunca para, a não ser que você comece a viver um pouquinho o dia de hoje e não deixar a ansiedade te dominar. Terceiro ponto da nossa mensagem, para nós fecharmos. E aqui eu quero te dar uma dica do que você pode fazer para a ansiedade não te dominar mais. Terceira dica,
Nossas preocupações excessivas com o futuro são inúteis. Porque Jesus Cristo, ele fala aqui em Mateus capítulo 6, 27, eu quero ler contigo de novo, quando ele diz assim, olha, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado tem 45 centímetros. É provável que Jesus não esteja falando de crescimento de estatura do indivíduo. É muito provável que Jesus esteja dizendo que por mais preocupado que você esteja, você não vai conseguir prolongar a sua vida. Não adianta. A conta está em cima do móvel para pagar. Se eu passar a noite toda sem dormir, em claro, amanhã o dinheiro não vai cair na minha conta para eu pagar a conta. Não porque eu passei a noite toda acordado. Os filhos, a gente tem uma preocupação muito grande hoje com os filhos, né? Os nossos filhos saem de casa e muitos filhos, quem sabe, passam até a noite nessa famosa balada, né? E só voltam no outro dia. Por mais que a gente passe a noite em claro, eu sei que é difícil, os nossos filhos, eles não vão regressar mais cedo para casa. Por mais que a gente fique sem dormir, ansioso, roendo a unha, os nossos filhos não serão guardados por causa da noite, a noite sem dormir. Não adianta. Por mais que a gente se preocupe com o amanhã, isso não vai resolver. E é muito legal quando Pedro, na sua epístola, na sua primeira epístola, lá no capítulo 5, verso 6 e verso 7, ele diz o seguinte, para nós lançarmos toda a nossa ansiedade diante de Deus. Aqui é o segredo. Tudo aquilo que nos preocupa, nós devemos lançar para que Deus possa cuidar. E a imagem que com certeza Pedro quer que a gente traga à nossa mente é de um agricultor com uma semente na mão. Eu sei que a gente mora numa área urbana, aqueles que estão nos ouvindo aqui na área urbana, é como se um agricultor, ele pegasse uma semente. Embora nós moramos aqui na região urbana, eu creio que você pode trazer isso aí para a tua mente. É como se Pedro pegasse uma semente na mão. Um agricultor, pegasse uma semente na mão e ele jogasse a semente na terra. Talvez você nunca tenha visto ninguém fazer isso. Mas você sabe muito bem que quando o agricultor pega a semente e ele joga na terra, ele não vai lá cavar o buraco novamente para ver se a semente está frutificando, para ver se as coisas estão dando certo. Ele pega a semente e ele lança de uma única vez aos cuidados da terra, crendo que ali a terra vai trabalhar e vai fazer com que aquela semente germine, cresça e dê frutos. Obviamente, ele precisa cuidar da terra, ele precisa regar, ele precisa colocar ali, quem sabe, insumos, ele precisa colocar fertilizantes. Claro, ele não vai deixar ali, de certa maneira, sem os seus devidos cuidados. Aquilo que ele pode fazer, ele não vai deixar de fazer. Mas uma coisa é certa, por mais que ele se preocupe, por mais que ele fique ansioso, por mais que ele fique andando para um lado e para o outro, a semente não vai crescer de forma mais rápida. Ele vai fazer aquilo que está nas suas mãos para fazer. E aquilo que a terra precisa fazer, ele deixa na mão da terra. Agora imagina se toda hora ele for lá cavar um buraco para olhar se está dando certo. Ele interrompe o processo. Você está começando a entender o que Pedro está falando para a gente? Pedro está falando o seguinte, olha, é como se as nossas preocupações, todas elas com o amanhã, fosse uma semente. E Pedro, ele está querendo que a gente lance essas sementes de uma única vez aos cuidados de Deus. E quando nós pegamos essas sementes e jogamos aos cuidados de Deus, nós não podemos ir lá e tomar de volta da mão dele esse jugo, essa carga. Nós precisamos deixar na mão de Deus. Porque com certeza este Deus sabe o que faz. Quando a gente aprende a fazer isso, essa carga excessiva que a gente carrega, essa preocupação que a gente tem, essa ansiedade que está no nosso coração com o amanhã,
e nós fazemos isso e transferimos para Deus, a gente descansa. Porque a gente sabe muito bem que é Ele que tem cuidado de nós. É o que Pedro diz. É interessante que o pastor Martin Luther King, ele traz uma frase que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, olha, eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi. Mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. O que você vai querer fazer a partir de agora, se este é o teu caso? Se de repente você não está nem tendo uma noite de sono tranquila, você deita, mas acorda no meio da noite e não tem sossego. Seja você pobre, seja você rico, seja você multimilionário. Porque nós vimos aqui que dinheiro, ele não traz paz. Jó era muito rico, mas ele não tinha sossego com a sua vida. Por quê? Porque continuava se preocupando com o futuro. O que é que você agora vai decidir fazer? O que eu vou decidir fazer? Eu ainda vou reter nas minhas mãos essa semente que se chama ansiedade, tudo aquilo que me angustia, ou eu vou lançar diante de Deus de uma única vez e acreditar que Ele está cuidando de mim? Resumo da mensagem. Eu creio que Deus falou ao seu coração. Ansiedade não é bom. A ansiedade, ela faz com que a gente desperdice a nossa vida hoje por causa das preocupações com o futuro. Às vezes a gente fica projetando a nossa felicidade sempre para o amanhã. E quem sabe esse amanhã até possa ser que demore a chegar. Então decida-se ser feliz hoje com o que você tem. Você tem uma família abençoada, você tem um emprego abençoado. Decida-se ser feliz hoje, em nome de Jesus. Segundo ponto do nosso resumo, a ansiedade em demasia adoece o corpo. A mente de Jó não desligava, não parava de pensar em coisas ruins quando olhava para o amanhã. Isso gera um preço muito alto, porque não adoece somente a mente, mas também o próprio corpo. Quantas pessoas sofrendo de pressão alta, isso pode evoluir até para uma síndrome do pânico, depressão. Quantas pessoas sofrendo isso nos dias do tempo presente, por causa do amanhã. Terceiro ponto da nossa mensagem, por mais que a gente se preocupe, as nossas preocupações com o futuro são inúteis, porque não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema, sabe o que é? Entregue a tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E que Jesus te abençoe.